Disciplina. O que dizem que é disciplina? E quando eu digo que dizem, né, quem diz? Eu digo assim, o geral da sociedade, né, a cultura, a mídia. Se você vai na internet, frasezinha de Facebook, de Instagram, páginas de autoajuda, influenciadores, a grande mídia, né? Eu até pensei muito em começar essa live aqui reagindo a algum conteúdo, né, de algum site, alguma plataforma, alguma coisa de mídia falando sobre isso, mas eu falei, não, eu já sei falar sobre isso muito bem, sem precisar desse suporte, então eu prefiro falar mais aqui para vocês hoje, ser um pouquinho mais estilo videoaula mesmo. Lembrando que vocês super podem ficar à vontade para conversar aqui pelo chat enquanto eu tô falando, tá? A gente vai trazendo aí exemplos, a gente vai conversando, vocês podem tirar as dúvidas ao vivo. Então vamos lá. Disciplina. O que dizem que é disciplina? O que a sociedade diz que é disciplina? Em primeiro lugar, a gente tem muito aquela ideia de autocontrole, né? Meu corpo é meu templo, minha mente é o meu templo, é um lugar sagrado no qual eu consigo exercer completo autocontrole. E eu gosto muito da ideia do monge budista aqui como uma referência, porque o próprio budismo, eu diria que traz isso como um pilar muito importante. Claro, eu estou super simplificando aqui, obviamente eu sei que é muito mais do que só isso, mas eu acho que é a visão importada e simplificada que nós aqui no eixo ocidental, né, na Europa, nas Américas, que nós temos desse budismo, de algumas das religiões mais orientais. Né? Não estou nem falando de taoísmo, que é um pouquinho diferente, e taoísmo tem uma pegada é, mais diversa aqui. Talvez um pouco do confucionismo, vá um pouco mais por esse caminho, um neoconfucionismo, shintoísmo diria que também não, mas assim, não vou nem continuar entrando aqui, hinduísmo, coisas assim. Hinduísmo acho que vai por um caminho bem contrário, inclusive. Mas quando a gente pensa nessa coisa da gourmetização de uma religião asiática, vem muito pra gente aquela ideia de, putz, eu vou pegar a coisa do budismo aqui, né? Eu vou pegar essa coisa do autocontrole, de limpar a mente, de meditar, de conseguir ser senhor de mim mesmo, senhora de mim mesmo, nessa coisa de ter um autocontrole absoluto sobre meus comportamentos, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas emoções, né? Essa coisa de por que eu estou ansioso com isso? Eu não deveria estar ansioso com isso. Então eu vou desligar, né? Eu vou achar o botão que desliga a minha ansiedade, né? E se vocês querem saber sobre autocontrole de emoções negativas especificamente, por favor vejam as minhas lives sobre questões emocionais, das emoções negativas. O Manual das Emoções Negativas, que é uma série de lives que eu fiz aqui no Psicologia ao Vivo. Não vou estar entrando no autocontrole das emoções, vou estar falando um pouco mais de comportamentos mais visíveis hoje. Tá? E às vezes até um pouco de pensamentos, eu diria, porque tem a ver com isso. Então, o primeiro pilar do que dizem que é disciplina é esse conceito super extremo de um autocontrole absoluto. O segundo pilar, eu diria que tem a ver com uma resiliência. Essa resiliência que seria essa capacidade de enfrentar de cabeça, né, qualquer obstáculo, assim, ter essa coragem, essa garra, vamos dizer assim, né? Por isso até usei a imagem do soldado ali, né? Puxa, essa coisa mais sofrida, assim, de cara, eu tô sofrendo aqui, mas eu tô tancando essa parada, né? O quanto que você consegue tancar uma coisa numa linguagem mais moderna, vamos dizer assim. Mais moderna é modo de dizer, né? Que a gente que joga RPG, a gente já usa isso há décadas, mas tudo bem. Enfim. Mas tem essa coisa assim de aguentar a porrada, ok? De perseverar ali. E isso nos leva diretamente à última coisa que eu diria que tem, que é o pilar da insistência, né? Disciplina é vista muito também hoje em dia como insistência. A coisa deu errado, você apanhou, metaforicamente falando, né? Cara, você continua, você persevera, você insiste,
né? Você faz quantas vezes for necessário. O importante é não desistir. Desistir é um pecado capital na sociedade moderna. E disciplina, autocontrole, é antidesistência. Ok? É você perseverar. E aqui eu peguei essa foto aqui do cara que. Eu confesso que eu não conheço quase nada sobre o UFC, tá, pessoal? Não sei, talvez esse cara seja um cara muito importante aqui, uma celebridade ou algo assim, eu não conheço mesmo. Mas ele provavelmente tá aqui após a luta, né, com o rosto todo arregaçado, todo arrebentado, com o medalhão ali de ouro da UFC que ele deve ter ganho ali provavelmente logo antes, bem, né, a mostra à frente dele, provavelmente em cima da mesa, né, a imagem corta ali naquele pedaço. Então, essa coisa assim, né, você tá todo lá roxo, machucado, com o lábio inchado, com o nariz quebrado, mas dizer assim, eu ganhei, eu consegui, né? É muito essa imagem, né, que a gente tenta, que a gente acaba pensando quando a gente está falando de disciplina. Em outras palavras, eu diria, inclusive, que esses três pilares são muito bem representados por uma, eu vou chamar de frase, que a gente vê constantemente nas nossas vidas. Seja no para-choque de carros, na forma de um adesivo, não no para-choque, mas na traseira do carro, assim, na forma de adesivo, seja em uma imagenzinha de Instagram, de Facebook, ou em vários outros lugares, na boca do povo, vamos dizer assim, que é o bom e velho foco, força e fé. Autocontrole, essa ideia de um foco absoluto, né? Mantenha o foco. A resiliência, essa coisa de você ir aguentando a porrada, a força, né? Tem essa garra. E a insistência, né? De, cara, isso aqui deu errado 10 vezes, mas continua tentando. Eu diria que é uma bela de uma atitude de fé. Eu diria que fé é uma ótima maneira de você representar essa ideia de insistência aqui, né? Cara, deu errado 10 vezes, mas na 11ª vai dar boa, sabe? Então, foco, força e fé, os 3 Fs que a gente tanto ouve falar na boca do povo aí ou no nosso dia a dia. Será que isso aqui tá certo? Será que isso aqui faz sentido? Bem, eu acho que a ansiedade é o mal do século, como já diria o nosso caro Douglas Adams no Guia do Mochileiro das Galáxias, e portanto eu já vou vir direto com spoiler e vou direto ao ponto para não deixar vocês muito ansiosos. Não, isso aqui tá completamente em desacordo com o que a gente tem de mais moderno na ciência psicológica. Ah, Arthur, mas pode mudar? Pode mudar. No futuro a gente pode descobrir que tinha outras coisas um pouco além do que a gente sabe hoje em dia. E é verdade que no passado que eu digo há pouquíssimas décadas atrás, na ciência psicológica, a gente até acreditava que disciplina, que autocontrole tinha a ver com essas coisas aqui. E antes disso a gente acreditava numa outra coisa. E daí a gente continuou fazendo a ciência e a gente descobriu que aquela primeira coisa que a gente pensava, na verdade, estava mais certa do que isso aqui. Pelo menos tudo tem apontado para esse caminho. E lembrando, eu trabalho com práticas baseadas em evidências, pessoal, PBE, ok? Que é uma parte muito importante, né? Uma abordagem, não é uma abordagem tipo abordagem psicológica, né? Como a gente está acostumado a ouvir, estilo psicanálise, TCC, análise do comportamento, fenomenologia ou alguma coisa assim. Não, é uma filosofia de escolha de intervenção baseado num grau de evidência científica que determinado tratamento, que determinada coisa tem, para a gente conseguir perceber um maior grau de eficácia na maior população possível. Okay? Tem mais pilares aí, eu estou super resumindo, mas enfim, essa é a ideia principal da coisa. E se a gente está querendo cientificizar alguma coisa, a gente precisa entender bem o que é aquela coisa de uma maneira mais científica possível, com validade, com fidedignidade, ok? Com coisas muito importantes e mensuráveis, né? Os nossos construtos precisam ser os mais objetivos possível. E isso aqui já fez parte da ciência psicológica. Não digo exatamente isso aqui, mas algo semelhante a isso aqui já fez parte da ciência psicológica. Porém, não faz mais.